Amém? E nós vamos continuar falando sobre autoridade e poder. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 23. Depois nós vamos ler alguns outros versículos, mas esse é o primeiro, tá? Esperar um pouco buscar a Bíblia. É que eu ia para comer, Lucas 4, 36. Meu vizinho. Eu ia falar, tem uma música de Eu fundo. fechei as portas lá para diminuir, mas... Tá certo. Meu vizinho, eu estou orando por ele aqui. Ele tem um quadro do Che Guevara assim na sala dele. Assim. Não é igual. Do Karl Marx, desculpa, do Karl Marx. Pior, né? Então, Qual pior, né? Qual principado é pior? Desse tamanho, assim, ó. Enorme, enorme. Já tivemos uns embates. Filho de crente, viu? Mãe dele na Assembleia. Filho de crente. Não dei. Oi, irmão? Ele fez. Vem, meu amor, estou só esperando você. Eu tô pegando. Então, vamos lá. Lucas 4,36 diz assim: todos ficaram grandemente admirados e comentaram entre si, dizendo: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder, diga, autoridade e poder, Autoridade e poder. ordenava os espíritos imundos e eles saem? Amém? Esse é o único versículo, vou ler de novo. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. O povo aqui estava admirado com Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha uma palavra e que Jesus tinha autoridade e poder. Quando eu li esse versículo, que foi o versículo que Deus me deu para falar sobre esse tema nesse tempo, eu não falei dele semana passada, eu guardei porque eu queria estudar melhor. Duas coisas me chamaram a atenção: há uma relação entre palavra e autoridade e poder. Há uma relação. Que palavra é essa que Jesus estava falando? Que palavra é essa que estava deixando todo mundo admirado? Era uma palavra que vinha confirmar tudo que os profetas tinham dito no Antigo Testamento, mas que agora esclarecia sobre um reino que ninguém conhecia, que ninguém entendia. Isaías falou sobre o reino que jamais terá fim. Jeremias falou sobre um reino que seria levantado, mas isso não estava claro para todo mundo. E agora Jesus falava essa palavra. Então Jesus tinha uma pregação em seus lábios que era o evangelho da salvação. Deixa eu fazer uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, esse tempo é teu, Senhor. É para ti. Por isso nós repreendemos toda interferência do mal. Tudo aquilo que vem tentar roubar nosso foco, nossa concentração. Sabemos sim que estamos em batalha espiritual, mas tu és o nosso general. Amém. Tu vais à nossa frente, à nossa retaguarda. Acampa os teus anjos, Pai, ao redor desse lugar. Envia anjos ministradores, anjos guerreiros, anjos guardiões, miríades de anjos, Senhor, a favor da tua vontade, do teu plano perfeito no nosso meio, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não, o fundinho musical não está atrapalhando. Eu estou percebendo uma dispersão, uma distração aqui dentro mesmo. Amém? Isso aí é... O que vem de externo está... O foco é aqui. Se nós estivermos aqui focados, Amém. o processo flui. Amém? Então, o que Jesus tinha? Jesus tinha uma pregação em seus lábios, que era o evangelho da salvação e do reino de Deus. Veja que Jesus em todo o tempo não pregou outra coisa. Quem vem trazer depois, olha só que interessante isso, quem vem trazer depois a doutrina da igreja que nós vivemos hoje são os apóstolos. Os apóstolos trouxeram, principalmente o apóstolo Paulo nas suas cartas, ele estabelece a doutrina que nós vivemos hoje dentro da igreja. Mas Jesus em todo o tempo, a única pregação dele foi o quê? O evangelho da salvação e do reino de Deus. E aqui
aqui, quando eu li esse versículo, que fala que as pessoas estavam admiradas, porque elas ouviam uma palavra que era respaldada com autoridade e poder, eu entendi. Eu falei, qual é a palavra que respalda com autoridade e poder? É a palavra da salvação. É o evangelho que prega salvação e reino de Deus. Se nós pregamos o evangelho para que vidas sejam salvas, se nós pregamos o evangelho de que um reino está sendo estabelecido aqui, nós teremos essa autoridade e esse poder para viver os milagres de Deus. Quantos querem viver milagres de Deus? Amém. Amém? Ó, essa palavra do evangelho sempre credibilizou Jesus para agir com autoridade e poder. Quando pregamos o reino, que é a vontade de Deus expressa, que Jesus orou? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como é que a vontade de Deus é feita no nosso meio? Quando o reino vem, quando o reino se estabelece. Então, se nós pregarmos o reino, que a vontade de Deus expressa, nós somos revestidos de um poder para operar milagres. Olha o que os discípulos disseram. Que palavra é essa que gera essa autoridade e poder que os espíritos imundos se submetem? Que palavra é essa que gera tanto poder a ponto dos espíritos malignos submeterem? Você sabe que a nossa guerra não é física, a nossa guerra ela é espiritual. Se é espiritual, é contra quem? É contra espíritos malignos. Todo nível de mal é gerado por espíritos malignos. Enfermidades, doenças, confusões, brigas, contendas. A contenda, que é uma obra da carne, porque ela se manifesta na nossa carne, ela é influenciada por quê? Quem é que lança setas para você contender? Quem é que lança setas para você brigar? Quantas vezes a gente estava lá de boa, daqui a pouco vê uma pessoa lá, vem uma seta em relação àquela pessoa. E a gente já começa a pensar mal, e a gente já começa a querer, mas se ela me falar isso, ela vai ouvir. Hoje ela vai ouvir. Quem você acha que está lançando essas setas? Que está fomentando? No final se manifesta na carne, como uma doença. Uma doença se manifesta onde? Na carne. Mas ela é influenciada pelo quê? Por verdugos, espíritos malignos que, como carrascos, fazem a carne sofrer. É isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que entender que a nossa guerra ela é espiritual. E como estar revestido de autoridade e poder para poder enfrentar esta guerra? Através da palavra da salvação. Quem vai ter autoridade e poder aqui? Quem pregar o evangelho. Não é quem pedir, Senhor, dá-me autoridade e poder. Já foi dado. Jesus disse, toda autoridade já me foi dada, então vou agora e prego o evangelho. Para ter essa autoridade. O problema é que a gente quer ter autoridade para dar comando nas finanças, para dar comando nos negócios, para dar comando nas enfermidades, mas nós não temos pregado a palavra. Então precisamos voltar a pregar a palavra. No nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio social, no seio da nossa família. Para quem temos pregado o evangelho? Ou temos só nos alimentado do evangelho? Querido, toda vez que você vem aqui, você vai receber um alimento. Toda vez que você ligar um vídeo na internet, você vai receber um alimento. Mas a autoridade e o poder não vem pelo alimento que você recebe, vem pela palavra que você prega. Aleluia. É isso que está dizendo aqui. E eu vou mostrar biblicamente essa realidade. Amém? Então aqui, ó, a autoridade sobre as trevas está naqueles que decidem pregar o evangelho. Queridos, não podemos calar os nossos lábios. A nossa pregação é que vai fazer diferença aí no mundo, que vai fazer diferença aí fora. Falei semana passada aqui no culto, volto a dizer hoje, não sei se foi semana passada ou a outra, toda transformação parte pelo evangelho, não tem outro caminho. Famílias não são transformadas se não for pelo evangelho. Vidas não são transformadas se não for pelo evangelho. A sociedade não é transformada, não é o governo que transforma essa sociedade, queridos. Você pode ter um governante muito bem intencionado, é o poder do evangelho que faz a diferença. E a gente precisa entender isso, senão a gente fica aquém do que pode vencer, lutando primeiro com as armas erradas e segundo com a palavra errada. A gente quer orar por enfermos. Quantos querem aqui ser usados para curar os enfermos? Eu quero, e muito. Amém. Quando é que Jesus
curava os enfermos? Quando é que ele expulsava os demônios? Quando ele pregava a palavra. Aleluia. Porque a palavra gerava fé, as pessoas vinham, as pessoas desejavam aquela palavra que ele estava pregando. Então, queridos, nós fazemos batalha espiritual, oramos, clamamos por soluções na vida, na família, nos negócios, mas a autoridade para vencermos está na palavra que temos pregado. E se não temos pregado a palavra, não temos a autoridade para vencer. E é isso que precisa ficar muito claro. Olha só, Jesus enviou os 12, depois a Bíblia diz que Jesus enviou outros 70. Para quê? Enviou para curar os enfermos? Não. Enviou para pregar a palavra. Só que quando eles voltaram como? Senhor, nós vamos só pregar a tua palavra. E os espíritos se submetiam em teu nome. E os enfermos foram curados. E os cativos foram libertos. E cidades foram transformadas. O Senhor nos enviou para pregar a palavra. E quando nós voltamos, e quando eles voltaram, eles tinham visto o sobrenatural. Jesus não falou, ó, vão agora, porque vocês vão viver o sobrenatural. Não, ele falou, vão e preguem o Evangelho. Levem a palavra às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se não aceitarem, não aceitaram. Mas se aceitarem, sinais, milagres, prodígios e maravilhas vão ser manifestos. Então o que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho. A gente quer viver milagres, mas não quer pregar o Evangelho que libera esses milagres. Tanto em quem pregamos, quanto em nós mesmos. Amém? Todo mundo que se abre para pregar o Evangelho, recebe autoridade e poder. Então às vezes a gente quer orar pelo filho que está doente, pela esposa que está doente, pelo marido que está doente, a gente está com febre, vou orar aqui. Há poder no nome de Jesus para curar, mas há autoridade se na nossa vida a pregação do Evangelho. Se você passou a semana pregando o Evangelho, não é toda hora, tá? É nas oportunidades. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar tendo família, mas nas oportunidades você pregou o Evangelho, quando alguém fica doente dentro da tua casa, você está com autoridade para curar. Amém. E às vezes a gente fala, mas eu orei e não curou. Mas não cura no nome de Jesus, cura. Mas e a autoridade para isso? O poder está no nome de Jesus, mas a Bíblia diz que há autoridade e poder. Às vezes está faltando o quê? A autoridade para experimentar esses milagres. Vamos ver isso na Bíblia? Eu vou dar 4 versículos bíblicos aqui que comprovam isso. Primeiro está em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Primeira coisa que ele estava fazendo, o que era? Pregando o Evangelho do Reino. E curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Então o que Jesus fazia? Ele percorria toda a Galileia, fazendo o quê? Pregando o Evangelho. E porque ele pregava o Evangelho, ele também curava toda sorte de enfermidades. Versículo 24 diz: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Olha isso, olha a descrição das pessoas que trouxeram para Jesus. Trouxeram acometidos de enfermidades, ok? Atormentados, pessoas atormentadas, ou seja, opressas na mente, estavam atormentados. Endemoniados, ou seja, pessoas possessas de espíritos malignos no corpo. O primeiro era na mente, porque às vezes a pessoa pode estar possessa de espíritos malignos na mente, ela é atormentada, a pessoa fica confusa nos pensamentos, ela nunca tem clareza no que pensa, ela, endemoniados, lunáticos, ou seja, loucos, pessoas lunáticas, pessoas que estavam, olha o termo que usa, pessoas que, aquelas que muitas vezes você vê andando na rua, falando sozinho. Existe uma pesquisa que já foi feita de um tempo atrás, eu até tinha isso daí anotado, não tenho mais, de que dependendo do tempo que a pessoa ela mora na rua, ela é alcançada por espíritos lunáticos, espíritos de loucura. E aí as pessoas, você vê que a pessoa vai morando muito tempo na rua, daqui a pouco ela
tá? Aí tá falando sozinha, aí você passa, ela te xinga lá do outro lado da rua. Por quê? Porque os espíritos malignos vão se acumulando na vida daquela pessoa, né? E aqui está dizendo que Jesus, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Veja que está falando que Jesus não expulsou o demônio, não expulsou o lunático, ele curou a todos. O poder e a autoridade para cura, seja na mente, seja na alma, seja no corpo. Ele cura tanto um endemoniado quanto um paralítico. Os dois estão com a mesma influência maligna. Espíritos diferentes, mas a mesma influência maligna. E Jesus os curou. Por quê? Porque ele percorria pregando o Evangelho. Então, quando a gente começar a pregar o Evangelho, aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus e a salvação de Jesus ao coração das pessoas, seremos revestidos dessa autoridade para curar, para expelir os demônios, para curar o que a medicina diz que é incurável, que a psiquiatria diz que é incurável, que é a loucura, que é a insanidade. Queridos, deixa eu contar uma experiência para vocês. Uma vez nós tivemos uma discípula que, com muitos problemas familiares, mas muitos problemas familiares, ela estava frequentando a nossa cela, estava melhorando e de repente ela desapareceu, não foi mais. Quando ficamos sabendo, ela estava internada em um sanatório lá do Hospital São Paulo, que a família internou, porque ela tinha vários problemas que a gente sabe, de alma, de desestrutura familiar, que foi oprimido, a ponto dela ir. E aí, eu fui lá fazer uma visita. A Rosângela foi uma vez. Você foi primeiro? Não, foi você primeiro. Eu fui primeiro. Veja isso. Eu fui primeiro. O lugar... Porque foi o noivo dela que te pediu para ir. Isso, eu fui com o noivo dela, exatamente. Um lugar terrível, gente. Terrível. Assim, de peso espiritual, o pior que eu já entrei. E entramos lá, né, para orar por ela. Várias pessoas ali, tudo, porque é tudo muito à base de remédio, né, não é um lugar terapêutico. Eles põem, que fala, né, põe a pessoa para dormir, põe a pessoa para babar, que é o termo que eles usam, porque a pessoa está agitada, tá? Então eles, um top de remédio, a pessoa fica lá. Então você vê um monte de gente sentada, olhando para o nada, gente falando sozinha, gente... E aí nós entramos no quarto dessa menina, ela não estava num nível tão alto assim de loucura, mas ela estava bem abalada, ela, lógico, nos reconheceu, nós começamos a conversar com ela, e aí daqui a pouco, dentro do quarto assim, vinha... Oi? Ela tinha bipolaridade. E daqui a pouco vinha um rapaz assim com uma caneca na mão, e ele passava assim, ficava batendo na porta, e olhando para dentro, e passava para lá. Aí daqui a pouco ele vinha de novo, batia a caneca na porta mais forte, assim, olhava para nós e ia para lá. E a gente recebeu a instrução dos enfermeiros que a gente não podia pôr a mão em ninguém. Só de que eles sabem que é pastor que está lá, eles conhecem, né? Eles sabem que. Mas não teve jeito, uma hora esse menino parou na porta e ficou batendo canecas. Aí eu chamei ele para entrar. Falei, vem cá. Ele entrou. Eu nem comecei a orar por ele. Aquele menino caiu manifesto ali. Mas terrível assim. E nós, no poder do nome de Jesus, operamos ali uma libertação, uma cura. Aquele menino levantou, falando normal. Foi assim, uma das cenas mais impactantes. Uma pessoa desfigurada na porta, daqui a pouco ele levanta falando normal. Ele nem falava, daqui a pouco ele está falando, e aí ele conta para nós, falou, olha, minha mãe é cristã, eu frequentava a igreja com a minha mãe, aí depois eu saí da igreja, rapaz novo, saí da igreja, fui escolher o meu estilo de vida. Ele falando, queridos, como a gente está conversando aqui agora. Há 2 minutos atrás ele não falava, ele só batia a caneca com os olhos bugalhados, olhando para nós. Liberto. Totalmente liberto. É o poder do nome de Jesus e a autoridade sobre aqueles que vão pregar o Evangelho. Eu não estava ali, nós fomos lá levar uma palavra para aquela moça, para aquela discípula que estava ali e que estava angustiada, queria ir embora de lá, né? E não podia ir embora.
e a gente foi levar uma palavra. Quando a gente se dispõe a levar a palavra de Deus, queridos, somos revestidos de autoridade. Amém. E os demônios não permanecerão. Querido, se você pregar o Evangelho para aqueles que você conhece, você vai ter autoridade no teu trabalho, na tua empresa, para liberar uma palavra ali e os milagres acontecerem na sua vida. Você vai ter uma palavra para liberar dentro da tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus familiares. Nós vamos ter poder e autoridade para operar milagres, mas precisa primeiro o quê? Ter a disposição de pregar o Evangelho. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que diz Marcos 16:15. Esse texto ele é muito conhecido, porque é a ordem que Jesus deu para nós. Marcos 16:15, Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, olha lá, né? Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará mal. E termina dizendo: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem tem autoridade e poder para expelir demônio, falar novas línguas, pegar em serpentes, para tomar até um veneno se for o caso, não faça isso de propósito, tá? Não vai, vamos ver se funciona, vou tomar aqui o veneno de rato agora, que tem ali no... Não é isso, mas está falando, olha, se caso você tomar alguma coisa mortífera, porque você decidiu pregar o Evangelho, isso não vai te fazer mal. E a gente tem relatos bíblicos disso. Apóstolo Paulo estava indo para Roma pregar o Evangelho. Ele falou: uma porta de oportunidade se me abriu, eu vou pregar o Evangelho em Roma, para César, a maior autoridade. É como se ele fosse pregar hoje para o presidente da ONU, ou ele fosse pregar para o presidente dos Estados Unidos, ou para o presidente do Brasil. A maior autoridade ali naquele território era César, e ele decidiu ir pregar o Evangelho para César. Qual era o intuito dele? Pregar o Evangelho. E o que aconteceu? Aquele navio naufragou, e ele foi para a ilha de Malta. E ele foi para a ilha de Malta, e quando ele foi para apanhar alguns gravetos, o que acontece? Uma serpente pica o apóstolo Paulo. Grudou. Ele jogou no fogo, queima Jesus. E aí o que acontece? Os moradores do local, conhecendo o tipo de cobra venenosa que era, ficaram esperando. A Bíblia diz: ele inchar e morrer. E aí, vai passando o tempo, e o povo olhando: esse cara não vai inchar? Esse cara não vai inchar? Esse cara não vai morrer? Esse cara não vai inchar? E aí, Paulo não morreu, porque está escrito aqui, ó: quem for pregar o Evangelho a toda criatura é respaldado com autoridade e poder. E sabe o que aconteceu? Por causa desse efeito sobrenatural, todos naquela ilha se converteram. A Bíblia diz: do maioral da ilha, ou seja, do governador da ilha até o menor, se converteu naquilo. Autoridade e poder para quem prega o Evangelho, para quem não tem vergonha de falar de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Amém? E outro versículo, queridos, são muitos que respondem, eu separei só 4 aqui. 4 textos que respondam isso. João 14:10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus falando: as palavras que eu vos digo, ou seja, aquilo que eu prego, a verdade que eu prego, ok? Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja o que Jesus está falando: porque eu tenho uma palavra que o Pai me deu e eu prego, eu tenho obras que respondam essa palavra. Porque senão, sabe o que nós vamos ser? Discursivos apenas. Vamos ser retóricos. Vamos ser, nem retóricos, desculpa, teóricos. Mas o Evangelho não é teoria. O Evangelho é prática. O Evangelho não é palavra que convence. O Evangelho é poder que convence. Amém? Amém? A gente pode ser teórico. Uma vida espiritual teórica. Todo mundo olha para nós, sabe que a gente frequenta uma igreja, mas não vem um milagre se manifestando nem em nós, nem através de nós.
não há transformação, não há poder, o que respalda, o que convence, não é a palavra que pregamos, mas é o poder que vem da autoridade atrás dessa palavra. E é isso que Deus quer que nós vivamos, em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente fica tão preocupado com resolver os problemas, como experimentar os milagres do dia a dia, quando a resposta está aqui. Prega o Evangelho. E não vai faltar nada. Quando Jesus mandou os 12 pregar o Evangelho, sabe o que ele falou? Não leve nada. Não dependa de nada. Deixa a bolsa, ou seja, o dinheiro, deixa a capa, deixa tudo. Só vai. E experimente o poder de Deus. Faltou alguma coisa para eles? Depois Jesus pergunta, lhes faltava alguma coisa? Eles dizem, não faltou nada. E não vai faltar nada para quem prega o Evangelho. Para quem decide pregar o Evangelho. Para quem busca pregar o Evangelho, não vai faltar, porque a palavra promete. E aí continua dizendo aqui, ó, em João 14, versículo 12. E aí, ó, ele fala, eu faço as obras, creia pelo menos nas obras. Se ele está querendo a palavra, as obras não tem como negar. Não é assim? Por exemplo, a pessoa pode não gostar do presidente que está aí, mas não pode negar os índices financeiros atuais. Porque são índices, não é o presidente que fala esse é o índice real. Então, o resultado não tem como negar. Foi a mesma coisa aqui. Jesus falou, não está crendo na minha palavra, então olha as obras. Olha os paralíticos andando, olha os enfermos curados, olha os cegos enxergando, olha a filha de Jairo ressurreta, olha o filho da viúva de Naim ressurreto. Contra isso não tem como argumentar. Os judeus tentavam descredibilizar Jesus. Eles falavam assim, e eles discutiam entre eles. Um virava para o outro, Rubem, e falava assim, Rubem, o que nós vamos dizer? Que ele não é de Deus? Olha lá, o cego está enxergando. Ninguém que não é de Deus pode fazer um negócio desse. Então, contra as obras não tem o que as pessoas discutirem. Não tem o que as pessoas falarem, esse evangelho não é de poder. Como não é? É só olhar para a minha vida. Mas será que a gente está podendo falar é só olhar para a minha vida? Será que a gente está podendo falar isso? Ou o poder e a autoridade de Deus não tem se manifestado no nosso meio? E se não tem, o que está faltando? A pregação do evangelho. Olha o que diz o versículo 12 de João 14. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, que crer na minha palavra, fará também as obras que eu faço, e obras maiores ainda fará. Amém. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Então, se há essa fé que nos leva a pregar o Evangelho, que nos tira da nossa posição muitas vezes acomodada, de vir receber uma palavra, de esperar que o pastor faça por nós, que o pastor ore por nós, que o pastor pregue o Evangelho para todo mundo. Então a gente fica assim, não, pregar o Evangelho é responsabilidade do pastor. Eu não acho o versículo que responda isso na Bíblia. Jesus disse para os seus discípulos, tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Se é, Jesus disse para eles, ide e pregar o Evangelho. Jesus não disse só para quem é pastor, só para quem é apóstolo, só para quem tem algum cargo, alguma função dentro da igreja. Isso é responsabilidade de todo cristão. Então, às vezes a gente quer que o pastor faça o que a gente também tem que fazer. Ok? E não funciona assim. Não funciona. Agora a gente pode fazer juntos. Agora você pode até chamar o pastor para ir com você, não tem problema nenhum. Você pode chamar um irmão em Cristo, ó, vamos juntos, eu vou lá levar a palavra para você para aqui. Não tem problema nenhum. Mas é uma responsabilidade para todos. Ok? E ele está dizendo aqui, olha, se vocês crerem em mim, nessa palavra, e pregar essa palavra, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Amém? A autoridade e poder no nome de Jesus, para aqueles que pregam o Evangelho. E aí, todos esses daqui foram falados por Jesus. Mas quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, quem quiser anotar ou abrir aí, Atos dos Apóstolos 4, 29, agora já é a igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus. Olha a oração que eles fazem, olha isso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Aqui a igreja era o começo, no capítulo 4 era o começo da perseguição da igreja.
Até o capítulo 4 a igreja estava pregando e ninguém estava falando nada. Só que eles começaram a crescer. Eles começaram a incomodar. Queridos, a gente não incomoda em meia dúzia aqui. Quer dizer, já incomoda. A gente já incomoda em meia dúzia. Você imagina quando a gente começa a crescer. Incomoda mais ainda as trevas. E aí o que acontece? Eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a ser ameaçados. Pedro e João foram presos, ameaçados. Ó, se pregar, nós vamos matar vocês. Vocês vão ficar presos. E aí eles são libertos. E a Bíblia diz que a igreja vai orar. Olha o que a igreja ora. Agora, Senhor, olha para as ameaças aí do mundo. E nos concede aos teus servos, que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Presta atenção numa coisa. Olha o que a igreja pediu. Quem percebeu? Eles não pediram, ai Jesus, me livra desse cara que está me perseguindo, me livra daquela pessoa que fala mal de mim, me livra desse problema aqui. Não, eles falaram assim, Senhor, estão nos perseguindo, o Senhor está vendo as ameaças, o Senhor está vendo os problemas que estão enfrentando, o Senhor percebe meus problemas familiares, Senhor, o Senhor percebe meus problemas financeiros e profissionais, o Senhor percebe meus problemas no meu convívio, as guerras da minha família. O Senhor está vendo o que eu estou vivendo, Senhor. Está aqui, eles falaram isso. Aí eu estou trazendo para áreas individuais agora, pessoais de cada um. O Senhor está vendo a minha dificuldade aqui de pagar as contas. O Senhor está vendo aqui a minha dificuldade. E aí eles pedem, me ajuda a pagar as contas? Não. Eles dizem assim, então agora nos dá mais intrepidez para pregar o Evangelho. Se eu estou passando por lutas, então agora essa luta não vai me roubar do propósito que eu tenho de falar do teu amor. Essa luta não vai me impedir de eu falar do teu amor para as pessoas. Essa luta não vai roubar minha fé, não vai roubar minha ousadia, não vai roubar minha intrepidez. Se tem lutas, é agora que eu vou ser mais entregue. Se tem lutas, é agora que eu vou me posicionar mais. Se tem lutas, é agora que eu não vou desistir. É isso que a igreja estava falando. E aí sabe o que eles dizem? Senhor, olha para as ameaças, olha para os problemas, Senhor, olha as dificuldades, Senhor, e concede aos teus servos, tem algum servo de Jesus aqui? Aleluia. Que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo Filho. O que é? Sinais, curas, prodígios, através daqueles que pregam a palavra. O que a igreja estava orando aqui? Senhor, nós já entendemos que todo problema que a gente vive, toda ameaça que a gente vive, toda luta pessoal, toda dificuldade que enfrentamos, só existe um caminho para vencer. Não perder o propósito. Queridos, Jesus, Ele alcançou o teu coração, você que está aqui nessa manhã hoje. Não foi para te dar uma família estruturada. Não foi para te dar um negócio próspero. Não foi para fazer de você alguém feliz. Tudo isso daí, preste bem atenção no que eu vou falar. Tudo isso daí, Ele já conquistou na cruz do Calvário. Amém. Como louvamos, é direito nosso e nossa herança. Amém. Essa música ficou na minha cabeça desde a aula de ontem. É direito teu, é tua herança. Somos co-herdeiros das promessas dessa palavra em Cristo Jesus. Amém? Amém. Já é teu. Sabe por que Ele te alcançou? Para que através de você outras pessoas sejam alcançadas. Outras. Com os dons e talentos que Ele te deu. Com o seu estilo de vida. Cada um tem um estilo de vida. Cada um tem um âmbito, um ambiente que circula, não é verdade? O Flávio Arroz circula ali, o Luciano lá, eu aqui, cada um. É para que cada um, no seu ambiente, onde você circula, onde você se relaciona, você seja um pregador do Evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou. Todo o resto completa isso. Todo o resto é respaldo disso. Se Ele te deu um negócio, se Ele te deu uma empresa, é que essa empresa te respalde, para que você possa, no testemunho da tua empresa, pregar o Evangelho. Se Deus te deu um negócio, é para que, através do teu negócio, você pregue o Evangelho. Se Deus te deu uma família, é para que, através da tua família, você pregue o Evangelho. Esse é o propósito. A questão é que nós fazemos do que é a nossa herança, do que é o nosso dinheiro, o nosso propósito.
enfermidade, sobre qualquer obstáculo. Você vai ser revestido de autoridade e poder para vencer aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Porque é direito teu. Porque Jesus morreu por isso. Porque Jesus levou a morte, levou as dores, levou a enfermidade, levou a maldição, levou a opressão, levou os problemas, tudo sobre ele, num sofrimento inimaginável. Para que hoje você não precise mais ter opressão, ter morte, ter enfermidade, ter dor, ainda que a gente viva desafios. Mas qual que é o propósito? O propósito é que com toda intrepidez a gente pregue a palavra de Deus. Porque se assim fizermos, seremos revestidos de autoridade e poder, para que no nome de Jesus o sobrenatural aconteça. Amém? Eu creio que Deus está nos trazendo, na verdade nos levando a entender melhor o que é essa autoridade e poder. Porque às vezes a gente fala, às vezes a gente até louva, né? Tem muitos louvores, até uns bem antigos, né? Autoridade e poder para vencer a resistência, e por tua fé. Essa eu não conheço. É da Cassiane. Ah, é Cassiane. Não sou tão bem assim, né? Eu conheço aquela assim, ó. Desculpa não cantar, tá? Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Conhece essa? Não é? Essa daí é antiga, mas a gente cantava muito na igreja. Muito, autoridade e poder. Essa daí da Cassiane, meu amor, você me pegou. Mas é uma autoridade. Mas eu quase orei em línguas aqui, hein? Mas amém, queridos? Vamos entender como alcançar autoridade e poder. Amém. Como ser revestido dessa autoridade e poder. E passar menos aflição em relação àquilo que a gente precisa vencer no nosso dia a dia, na nossa vida. Tira o foco de fazer o objetivo aquilo que é herança. Não põe, a herança não pode ser é a mesma coisa que eu vou fazer uma analogia aqui só para você entender. Meu pai tem uma herança para mim. Se o meu foco for a herança do meu pai, que já é minha, eu vou querer que ele morra logo. Vocês estão entendendo? Meu foco não é a herança, porque ela já é minha. Ela vai vir, mais cedo ou mais tarde ela vai vir para minha mão. No tempo ela vai vir. O meu foco tem que ser o propósito. Que eu viva para que essa herança se manifeste. Ou seja, né, quando é que eu perco a herança de um pai? Quando é que um pai deserta o filho? Quando o filho é rebelde. Quando o filho abre mão, quando o filho vira as costas. Quando o filho de forma ingrata não reconhece a autoridade e o amor do pai. Vocês estão entendendo? Então às vezes o que é herança nossa? Que só basta a gente honrar o pai para que essa herança chegue no tempo certo, a gente faz como um objetivo de vida e acaba sendo ingrato, virando as costas para aquele que já prometeu a herança para cada um de nós. Amém? O que Deus está nos pedindo? Que simplesmente nós façamos o que Ele quer de cada um de nós, que é espalhar as boas novas. Eu não posso exigir isso ou pedir isso para as pessoas que estão lá no mundo. Eles não sabem o que é Evangelho, nós sabemos. Então não podemos reter isso para nós. Precisamos entregar isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Vamos clamar a Deus por isso, por essa autoridade e poder. Mas essa autoridade e poder vai vir sobre aqueles que decidirem pregar o Evangelho. Por que você acha que em cruzadas evangelísticas há tantas curas? Porque um homem saiu do país dele, atravessou não sei quanto tempo, organizou um evento para que vidas sejam salvas. Aí não tem como o poder de Deus não se manifestar. Aqui todo domingo a gente organiza um momento para que vidas sejam salvas. Sabe por que talvez o poder e a autoridade de Deus não estão se manifestando tanto? Porque ainda, e isso inclui cada um de nós, começa por mim, não estamos trazendo as vidas que podem ser salvas. Os testemunhos começaram aqui na reunião de mulheres, sim ou não? Por quê? Porque vidas estão sendo salvas. Isso é um fato. Então vamos aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus para as pessoas em nome de Jesus. Pai, fazemos de forma simples e tão objetiva a oração que a tua igreja em Atos fez.
visto as ameaças. O Senhor tem visto os problemas, as dificuldades, as lutas, as barreiras e os obstáculos que se levantam no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional e financeira. O Senhor tem visto como resistências têm se levantado, mas nós te pedimos, continua nos revestindo de intrepidez para pregar o teu Evangelho, que possamos falar do teu amor para aqueles que não te conhecem. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho diariamente, que estão indo para uma eternidade distante do Senhor e precisam de alguém que simplesmente se compadeça delas, que essa compaixão alcance os nossos corações e que com toda intrepidez, coragem, ousadia e fé possamos pregar o teu Evangelho. Enquanto isso, Pai, estende a tua mão, a tua destra fiel e poderosa, para operar os sinais, os milagres, as curas e as maravilhas, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela autoridade e poder que está sobre aquele que prega o Evangelho, para que vivamos o teu sobrenatural. Vejamos, Pai, tanto em nós quanto nos outros, o mover do Espírito Santo, curando enfermidades, restaurando, Pai, levantando o abatido, expelindo os demônios, trazendo, Senhor, sanidade aos lunáticos, gerando, Senhor Jesus, prosperidade espiritual e material na vida do teu povo, gerando, Senhor Jesus, novidade de vida para aqueles que estão, Senhor, na mesmice. Pai, vir a um culto não pode ser a mesma coisa para nós do que ir numa reunião familiar, do que ir numa festa ou num evento. Vir aqui, Pai, tem um propósito: que adoremos ao Senhor e que apresentemos esse Deus tão poderoso àqueles que não te conhecem. A ti toda honra e toda glória, todo domínio e toda majestade, toda autoridade e poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá,